Queridos irmãos, caros amigos, com muita alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos neste momento agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Quero convidar algumas pessoas para nós iniciarmos essa live. Vou convidar algumas pessoas, tá certo? Os irmãos aguardem, por favor. Estou convidando algumas pessoas. Convidando algumas pessoas. Glória a Deus, que é muito importante. Algumas pessoas. Glória a Jesus. Vou ver se eu. Deixe-me ver. Algumas pessoas. Vamos ver se a gente conseguimos. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Muito bem. Grande é o nome do Senhor para sempre. Muito bem, queridos irmãos. Acreditamos que já deu para nós convidar algumas pessoas. Amados, nesta noite eu quero agradecer a Deus. Por alguns meses nós não fazíamos live, motivo pelo qual a gente estava correndo atrás de emprego. Eu fiquei desempregado há uns 2 meses e a gente ficou naquela correria, e preocupado, e então ao mesmo tempo se organizando para entrar na outra empresa. Graças a Deus conseguimos alcançar o nosso objetivo. Somos gratos a Deus. Estou trabalhando e eu sou grato a Deus. E hoje resolvi, diante dessa distância que passamos, fazer uma live, um tema muito importante. É um assunto muito conhecido. Eu quero falar hoje no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E quero, nesse momento, ler sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola, acredito que pelos leitores, os ensinadores, é conhecido de cor e salteado, né? Mas eu quero ler aqui no capítulo 15 e o verso 28. Verso 28. Ora, o filho mais velho, verso 25. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho
é seu, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Entretanto, era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Muito bem, queridos irmãos, quero mandar aqui um abraço ao meu amigo Vicente de Freitas, lá de Viçosa, nosso amigo Vidro Edson, Deus abençoe, meus irmãos, a vida de vocês, de uma forma gloriosa. Eu quero hoje destacar um assunto muito importante. Evidentemente, poucas pessoas com certeza entrarão nessa live, mas outros ouvirão. E vou ser bem sucinto para ver se as pessoas nos escutam melhor. Todos nós conhecemos esta parábola. O capítulo 15 do terceiro evangelho do Novo Testamento é contido de 3 parábolas. Jesus cita 3 parábolas, né? Ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e fala dessa parábola do filho pródigo. É um assunto muito conhecido entre nós, importante. E quero falar, antes de eu me estender a esse assunto, que o que é uma parábola? Existe analogias e existe alegoria. Analogia é quando você quer explicar um assunto de um fato real. Aquilo que aconteceu, que foi verdadeiro. Então, daquilo que aconteceu, você tira, né, uma aplicação pessoal para detalhar outro fato que também será verdadeiro. Então, isso chama-se analogia. Se tira de um fato que aconteceu verdadeiramente para explicar outro fato verdadeiro, né? Ou exemplo de verdade. A alegoria, ele é um assunto que se cria para explicar ou para mostrar uma verdade. A alegoria é isso. Você cria uma narrativa mostrando uma verdade. Então, a história do filho pródigo não aconteceu. Não aconteceu. Mesmo assim, o escritor MacArthur, ele chega a chamar essas parábolas de analogia. Porque se nós partirmos para os dias atuais, esses personagens aqui da parábola realmente não existiram. Isso foi uma forma de Jesus passar uma mensagem de algo que estava perdido e foi achado. Então, a parábola, ela tem esse fato. A gente não pode ou não podemos pegar uma parábola e destrinçar ela como uma doutrina. Não. A gente tem que entender qual é o centro, o centro da mensagem da parábola. E aí nós vamos entender que o centro da mensagem da parábola, ou seja, a doutrina é o centro da mensagem. Por exemplo, o arrependimento. Ela é uma doutrina. Então, a parábola traz uma mensagem de arrependimento do homem que estava perdido e que saiu da casa de seu pai e retornou. E aí, mais à frente, mais um fato verídico é que ele estava, né, perdido do seu pai e foi achado. Então, a mensagem central da parábola é isso. O resto é só uma história que Jesus criou para facilitar o entendimento da mensagem. Então a gente não pode, né,
fazer uma especulação real da parábola. A mesma forma da parábola das 10 virgens, que Jesus disse que os 10 virgens, que ele fala segundo a cultura judaica. Então, quer dizer, se nós formos pegar tudo pela forma literária, nós vamos entender que só entra no céu as mulheres, não vai ter nenhum homem. Então, a gente precisa entender qual é a mensagem central da parábola, né? A mensagem central. Então, essa parábola dos dois filhos e do filho pródigo, melhor dizendo, isso fala de alguém que estava perdido, que se arrependeu, que se voltou para a casa do seu pai, né? E quando ele volta, encontra o perdão, encontra o aconchego, encontra, né, o amor do pai, o perdão, né? E aí o que é que nós temos que entender? E aí também não é errado se nós tirarmos dessa parábola algumas aplicações pessoais, né? E eu quase nem vi durante esta caminhada alguém pregar sobre o outro filho que estava em casa, ou seja, sobre a razão do outro filho. Porque a gente, quando pega uma parábola dessa, a gente só se sensibiliza com o que estava perdido. E aí a gente só vê ele como o alvo né, o alvo da pessoa que precisava todo de um amparo. Verdade. José Lucas, Luquinha, Emília Albuquerque, Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Então tem pessoas que, já vi várias pessoas pregar, que muitas vezes quer condenar o filho que estava em casa. Observe, é uma parábola. Isso não aconteceu, tá certo? Vou explicar de novo. O foco da mensagem é mostrar o valor de uma pessoa arrependida. Esse é o foco. Jesus cria essa história para explicar melhor o valor de uma pessoa arrependida, né? O valor que ela tem o direito, recebe o perdão, o aconchego de Deus. Então, Jesus usa essa parábola. Isso não aconteceu, é uma parábola. Mas, quando a gente traz história desta parábola, né, aproveitando ela para aplicar na nossa vida, tem pessoas que só condenam o filho que estava em casa. E aí nós vamos entender que ponto de vista irmã Ilma, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmã Marivanda, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então nós vamos hoje aplicar sobre o outro filho que estava em casa. É isso que nós temos que compreender. E essa aplicação vai se estender desde a igreja, para a nossa família, para o nosso emprego e aí sucessivamente. Aonde você precisar, aonde eu precisar aplicar, iremos, né? Vai abrir um pouco sobre o nosso entendimento. Observe que o filho mais novo, ele sai de casa, né? Ele sai de casa. E ele saindo de casa, ele pede a herança. Bom, na nossa cultura brasileira, apesar que Jesus usou a cultura judaica, provavelmente, na nossa cultura brasileira, os filhos só têm direito da herança quando o cônjuge, ou seja, os seus pais, melhor dizendo, chegam a falecer. Aí ele tem direito. Observe que, na parábola, o filho ainda tinha pai e pediu a sua herança. Já começou errado aí. E o pai deu, provavelmente, né? Eu estou fazendo aqui uma simplificação, apesar de ser uma parábola, mas vamos contar como se isso fosse verdade, né? Que isso acontece realmente. E aí o que acontece? Irmã Nilza, Paz do Senhor, irmã Nilza, lembrança aí, irmã Pedro, Paz do Senhor, dê Paz do Senhor os irmãos aí, lembrança aí a todos, viu? A irmã Maria da Luz, Deus abençoe continuamente a vida de vocês, olhe por nós, que eu sempre tenho orado por vocês, Deus sabe disso. E aí, queridos irmãos, amém, irmã Ilma, Paz do Senhor, esse filho foi embora, provavelmente, né? Se ele foi embora e chegou sem nada, ele gastou com tudo que não
o que não prestava. Investimento foi que ele não fez, né? Investimento é quando alguém pede, né, a sua herança, que nem ele pediu, e saiu de casa e gastou tudo, certamente chegou sem nada em casa, né? Voltou. E aí, retornando a dizer, muitos pregadores condenam o rapaz da parábola que estava em casa como uma pessoa ruim, como uma pessoa... Então, a gente precisa também aplicar para a nossa vida pessoal o outro lado da história do rapaz que faltou no pai. Faltou no pai. O pai realmente tinha toda a razão de receber o seu filho, de festejar porque o mais novo, porque ele estava perdido, retornou. É verdade. Não há nenhum erro nisso em o pai fazer isso, abraçar um filho que está perdido, que vivia em um mundo totalmente diferente do mundo que ele ensinou, ou seja, do seu sistema. E aí seu filho retorna, reconhecendo o seu estado, né, o caminho que ele escolheu, e agora prefere se humilhar ao pai, pedir perdão, e é evidente que o pai que o ama vai receber. E o filho mais velho ficou indignado. E aí, como é que pode o filho mais velho? Pois é, o filho mais velho cobrou uma coisa do pai que ninguém observa. Ele disse: pai, há tanto tempo que eu estou contigo, nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Tudo que o Senhor me mandou, tudo que o Senhor pediu, eu fiz. E esse teu filho, e ele estava revoltado, realmente. A palavra diz. E esse teu filho foi lá, gastou com a prostituição, com tudo no mundo, voltou, e o Senhor faz uma festa dessa. E eu estou aqui, o Senhor nunca me deu um cabrito. E aí você diz... E aí o pai, para se desculpar, diz: meu filho, você, tudo que tem é seu. Mas essa não era a questão do filho. O que o filho não recebeu do pai que estava em casa foi justamente o carinho. Às vezes nós podemos ter tudo para dar aos nossos filhos, mas se nós não tivermos o amor, de nada vale. O que o pai fez para o mais novo foi certo, mas o que ele deixou de fazer para o seu filho mais velho é que ninguém tem coragem de falar. Por quê? Porque o que custava um pai fazer uma festa para o seu filho no seu aniversário? Será que alguém lembra disso nessa parábola quando está pregando? Ele tanto tempo que o que custa nós honrarmos quem nos honra, quem nos respeita? O que custa isso? O que custa nós reconhecer aquele que faz por nós, né? Faz para nós? O que custa reconhecer? E isso as pessoas passam por cima dessa parábola só porque o rapaz da parábola lá, o novo, o filho mais novo, né, é o que é recebido pelo pai. Mas se esquece desse que tantos anos estava com o pai dele nunca foi capaz de fazer uma festa especificamente para ele no seu aniversário. O reconhecer, né, a obediência do seu filho, a ocupação que ele tinha em favor do pai, da sua fazenda. E o pai nunca foi, meu filho, nunca foi um pai de trazer esse aconchego. Ele veio sentir isso quando o seu filho mais novo saiu da sua casa, que ele sentiu o impacto, e quando voltou foi que ele viu que o filho dele estava perdido. A gente precisa compreender que isso acontece no nosso trabalho, dentro do nosso lar, dentro da igreja, né? E muitas vezes nós pais não observamos isso, pastores não observam isso, patrões não observam isso, e muitas vezes patrões perdem funcionário, pastor perde ovelha, pais perdem filho. Sabe por quê? Porque não vê essas coisas. Pai do Senhor, irmão Odinei, Deus abençoe. Só vê quando o valor que tem isso, quando perde. Essa é a realidade. Às vezes nós temos, né? No meu caso, que eu tenho 3 filhos, né? Às vezes tem casal que só tem um, mas tem uns que tem de 2 acima, e às vezes nós damos menos atenção, damos mais atenção a um do que ao outro, fazemos mais para um do que para o outro, e isso começa a causar um certo
desconforto, né? O filho vai crescendo naquele pensamento de desprezo, sabe, irmão? Porque muitas vezes a gente puxa mais para um do que para o outro, né? Tem aniversário de um, já não faz do outro. É só uma exemplificação. Tudo ele se esforça para um e não se esforça para o outro. Tá entendendo? Claro que tudo é ao seu tempo, depende de certa situação. Tudo isso nós vemos. Dentro da igreja não é diferente. Infelizmente isso acontece, né? Você muitas vezes só é válido dentro da igreja para aquilo quando o outro não quer fazer. Isso é a realidade. O outro não quer fazer. Aquele que você admira não quer fazer. Aí você é a pessoa ideal. Deus me revelou você, Deus mandou você, porque não tem quem queira ir. Essa é a verdade. Os irmãos de Davi, né, eram homens de aparência que agradavam ao seu pai. Davi era um pastor velho de ovelha, era um pastor de ovelha, era menino ainda, mas era um pastor de ovelha, e parece que seu pai não dava nenhuma importância. Quando Samuel chegou lá, disse: você não tem mais filho não? Após fazer todo aquele ritual para saber quem era o escolhido, você não tem mais filho não? Ele disse: tem um menino lá pastorando as ovelhas. Não, nós só vamos sair daqui quando ele vier. Quando ele sentar à mesa é que a gente vai fazer a refeição. Quem sabe é ele, né? De fato era Davi. Dentro da igreja não é diferente. Muitas vezes, quando aqueles não querem, tem aqueles que a gente muitas vezes fica iludido com palavras. E a gente vai vendo, né? Porque o pior de tudo é que essas pessoas pensam que a gente não vê. Isso é o pior de tudo. E continua remando com essa atitude que não é legal, que é inadequada, né? E aqui fulano não quer. Fulano não querendo, fulano vai querer. Sempre ele vai ser o, né? Agora, se fulano quiser, ele é o preferencial. É assim que a gente trabalha com os seres humanos. É assim que isso acontece, né? As coisas mais importantes é para aqueles que a gente mais se identifica. Mas só que isso não era para acontecer, mas acontece assim. Na obra de Deus é assim. Ainda bem que a chamada de Deus não é do homem, é de Deus. O poder do homem distribuir está nele. Agora, a chamada é de Deus, não é do homem. E a gente vê, nós convivemos com isso, pessoas que não estão nem aí para a obra. Não está nem aí. Mas geralmente, eles são os mais vistos pelos homens. Eles são os mais vistos. Ele não está nem aí para a obra, mas são os mais vistos. Eu não digo que ele não deva ser visto. Ele precisa ser visto. Independente se ele ou se ela pouco exerce na obra, mas ele precisa de uma ajuda, ele precisa ser visto, evidentemente. Às vezes aqueles que estão lá dentro é o menos reconhecido. E isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, ninguém venha me querer, né? Porque a gente tem a Bíblia na mão, ninguém também é tão menino, né? Querer achar que a gente é tolo. Porque muitas vezes tem pessoas que não quer ser reconhecido pelos homens. Essa não é a questão. Então, pura consciência disso, que o verdadeiro homem de Deus ou mulher de Deus não quer ser reconhecido pelos homens. Mas os homens precisam reconhecer. Precisa, né, entender isso. Esse filho aqui, ele estava, né, ficou revoltado e chegou a lançar isso ao rosto do pai. Há tanto tempo que eu estive, mas aqui era seu. E por que não disse? Meu filho, faça uma festa com seus amigos, né? Cadê que diz? Depois, quando o filho passa no rosto, é que ele vai dizer: mas é tanto tempo que você vê que tudo é teu. Tudo era dele, mas ele nunca permitiu que ele pegasse um cabrito para festejar com seus amigos. Nunca lhe deu ordem: meu filho, no dia que você quiser, fique à vontade, aqui é seu, chama os seus amigos, brinque com ele, faça um dia de alegria. Nunca. O filho reclamou disso do pai. E ninguém prega isso porque muitas vezes quando
né, vai cair sobre os nossos ombros, como pai, como líder, como governante, seja o que for. Isso muitas vezes falta. Então, muitas vezes, dentro da igreja, a gente fica assistindo essas coisas. Dentro de uma empresa, não é diferente. Eu trago isso para os três patamares: família, igreja e empresa. Porque tudo isso nós assistimos. Dentro do nosso lar, assistimos dentro da igreja e assistimos dentro de uma empresa. Aqui não é nada, irmãos, direto a um alguém, uma pessoa, mas é a realidade. Quando aqueles que não quer, que a gente admira não quer ir, a gente conta com aquele. Desculpa aqui a força da expressão, tá bom, irmão? É só parece um burrinho de carga. A gente só quer ele para carregar carga, né? Só para isso. Mas se o alguém quiser, ele é o preferencial. Ele não quiser, né? Ou ela não quiser, quem vai é fulano. E isso, irmãos, muitas vezes uma empresa perde com isso, os pais perdem com isso, a igreja perde com isso, porque não valoriza a todos em um conjunto. Não. Por quê? Porque muitas vezes o ser humano, ele é assim. Glória a Deus. Sai sem querer. É verdade. Muitas vezes, é verdade, mamãe. Muitas vezes a gente não quer reconhecer esse papel faltoso que nós temos, porque nós somos aquela pessoa que nós valorizamos quem é fiel a nós, não é quem é fiel a Deus. Esse é o problema. A gente não valoriza quem é fiel a Deus, a gente valoriza se for fiel a mim. Tudo que eu disser, ele concorda, tudo que eu fazer, ele assina embaixo. Então, essa pessoa é a pessoa ideal para mim trabalhar, né? Só que, diante de Deus, isso não funciona assim, evidentemente, né? Se o alguém estiver certo, funciona assim. Mas se o alguém estiver errado, vai funcionar o que é certo, não o que alguém pretende, seja eu, seja quem for, né? Não é porque eu sou o pai, o dono da casa, que eu tenho o direito de querer fazer o que bem entendo, o que bem quero com os meus filhos. Não é porque eu sou o dono de uma empresa que eu tenho que fazer o que eu bem quero, o que eu bem entendo com os meus funcionários. Não é que eu sou um pastor de igreja que eu tenho que fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu posso. Com Deus não funciona, né? Aqui na terra funciona, mas porém de forma muito passageira. Muito passageira. A gente precisa compreender que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Como nós vamos prestar conta como cristão, como empregado, como empregador, como pastor, como ovelha, como, né, pai, como filho. Nós vamos prestar conta. E a gente começa a assistir e começa a assistir essas coisas entre nós, né, nesse campo de pai, nesse campo de igreja e nesse campo de empresa. E aquilo vai começando a causar revoltas na gente, né? E às vezes nós começamos a causar revolta nos nossos filhos, falando nós como pais, né? E aí, nós como filho começa a ficar revoltado com os nossos pais, né? E nós como ovelha começamos a ficar revoltado com o pastor, né? E assim sucessivamente. E a gente como pastor começa a revoltar as ovelhas. A gente como empregado começa a revoltar, a ficar revoltado com o empregador. Ou a gente como empregador começa a revoltar o empregado. Veja que jogo, né? Que jogo perigoso que muitas vezes a gente não quer, até sabe, mas não se rende, não abre os olhos e não vê. Por isso que Paulo, ele escrevendo para, não sei se era Timóteo, foi Tito, ele disse que confiais a homens fiéis. Não é fiéis ao homem, não. São pessoas que têm compromisso com Deus, que tenta viver uma vida digna diante de Deus. Não é perfeito, mas procura viver uma vida digna diante de Deus, né? E essas pessoas que a gente tem que ter uma visão. Não que as outras não precisem da ajuda. Não porque eu sou falho que eu não preciso da ajuda. Eu preciso. Mas convenhamos que Paulo diz: reconheçais os que trabalham. A gente precisa reconhecer. Isso não é exaltar ninguém, não.
Isso é reconhecimento. Né? Mas muitas vezes nós apelamos para aborrecer do que mesmo para reconhecer. Porque alguém não fala a nossa língua, porque alguém não concorda com alguma coisa, sabe? Tem tudo isso, irmão. Esse aparato, seja dentro de empresa, seja onde for. Estou fazendo aqui um contexto, trazendo uma aplicação pessoal para a nossa vida. Esse rapaz cobrou do pai. Há tanto tempo que eu estou contigo. Não, meu filho, isso tudo aqui é seu. Sim, se era meu, e por que o senhor nunca me autorizou? Meu filho, faça uma festa com seus amigos. Por quê? Porque o senhor nunca me autorizou. Essas são as desculpas daqueles que não querem reconhecer os seus erros. Os seus erros. E é isso que nós assistimos. Nós assistimos no mundo, nos dias atuais, nesses três aspectos, né? Que as pessoas, eles se aproveitam dos que ele não pode contar, são os seus admiradores ou suas admiradoras, mas não pode contar com ele naquela situação que é difícil. Vai contar com quem? Com aquele que ele não está nem aí, mas eu vou ter que contar com ele, não tem outro. Vou ter que contar com ela, não tem outra. Se eu disser, ele faz. Se eu disser, ela faz. Por quê? Né? E aí, amados, a gente começa a ver como é que o ser humano trabalha. Né? Como é que ele trabalha. Né? E é importante nós entender aonde nós estamos errando. Como pai, como líder, como empregador, onde é que nós estamos errando. Se nós estamos vendo os nossos filhos diferentes conosco, está acontecendo alguma coisa que a gente precisa especular. Se nós estamos vendo dentro da igreja, se um pastor precisa ver que dentro da igreja tem obreiros, tem cristãos que começam aos poucos, ele precisa se preocupar, conversar o que é que está acontecendo. Se dentro da empresa o empregado já não dá mais a mesma produção. Ele antes era uma pessoa ativa, ou ela era uma pessoa ativa. Hoje ele vê todo por acolá, revoltado, reclamando. O patrão, o bom patrão, ele vai lá saber o que é que está acontecendo. É assim que a coisa funciona. E aí é no diálogo que as coisas se renovam, que as coisas chegam a um pleno conhecimento e tudo dá certo. Sabe que muitas vezes nessa caminhada a gente vai amadurecendo, vai começando a conhecer as coisas e vai vendo, né? E vai vendo como é que o homem trabalha, né? E muitas vezes, sem dizer que muitas vezes a gente é perseguido dentro de uma empresa, seja em casa, seja na igreja, seja porque for. A gente muitas vezes é perseguido. E engraçado que existe dois tipos de perseguição. Né? Existe a pior perseguição que existe, é a perseguição silenciosa. A perseguição silenciosa, irmão, é aquela que só vê quem está sofrendo e só sabe o que está perseguindo. Existe dois tipos de perseguidor: o silencioso e aquele perseguidor. Meu amigo Vils, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. E o perseguidor explosivo. Ele já disse que vai fazer. Eu vou fazer assim com fulano. Boa noite, meu amigo. Pronto, você já está esperando. E todo mundo já viu. Rapaz, fulano, dentro da empresa, está perseguindo cicrano. Ele disse que agora ele está, não é, fervendo nele. A gente escuta muito essas frases assim. Mas aqueles que perseguem calado, esses são os que mais judeiam. Essa é a realidade. São os que mais judeiam. Tá certo? E como ninguém viu ele divulgar nada, ela divulgar nada, as pessoas pensam que tudo está normal. E se o perseguido avisar alguma coisa, diz logo assim: isso é conversa? Eu nunca vi fulano falar nada. Esse aí ou essa pessoa é o pior tipo de perseguidor
que tem, porque ele não consegue ninguém fazer ninguém ver que ele está perseguindo, ou perseguindo. Só o perseguido sabe disso e sente o que está passando. É isso que a gente precisa compreender. Existe isso dentro das empresas, existe isso entre os pais, existe isso dentro da igreja, existe em todo canto. O que eu quero dizer? Que a gente precisa estar preparado, que há um por nós. Agora, a verdade, a gente tem que dizer, sem importar a quem, né? Sem ferir, mas também sem agradar. Verdade, ela nem vem para ferir e nem vem para agradar. A gente precisa entender isso. Verdade não vem para ferir e nem vem para agradar. Seja a mim, seja você. Isso é fato. Então, veja só a importância de nós entendermos a história do outro filho, que ninguém prega sobre ele. O bonzinho da história é o que, né, para alguns, é o que se mandou-se. O que ficou em casa trabalhando. Como, né, o pai sofreu esse impacto de abandono do filho mais novo, ele sentiu. E o mais velho, provavelmente ele não deu nenhuma atenção, só se lembrava daquele que estava fora. É provável, e é verdade, que a gente tem que se lembrar de quem está fora, de quem está menos presente diante de nós, a gente precisa se lembrar. Mas não quer dizer que o que está diante de nós vamos desprezar. Não é assim que funciona a coisa. Então, eu fico a meditar, a minha tia Adélia, Deus abençoe, eu fico a meditar que a gente precisa conhecer esse lado, aplicando para os dias pessoal, para a nossa vida pessoal, melhor dizendo. Este outro filho cobrou do pai: há tanto tempo que eu estou convosco, eu estou contigo, desculpe, que eu estou contigo, e o senhor nunca fez uma festa bonita dessa. Nunca, meu filho, tudo aqui é seu. Sim, mas ele não deu liberdade. O filho era submisso à sua vontade. Então, os nossos filhos, muitas vezes, nós queremos agradar mais a um e desagradar os outros. A outro, e isso não é legal. Quando a gente cuida, os nossos filhos têm desejo de sair de casa muito novo, vai para cantos que ele nem queria ir, mas ele se sentiu, né? E às vezes tem pai que persegue o filho, tem pais né, que aborrece os filhos, coisa que Paulo disse: vós pais, não aborreceis os vossos filhos. Então, irmãos, eu trago essa história. Por que eu trago essa história à tona? Eu não trago nada da palavra, irmão, que nós não estejamos vivendo. Não existe isso. Não, eu estou criando uma narrativa que... Não, aqui é o que existe. Aplicando para o aplicamento pessoal, é o que se existe dentro das empresas, dentro das famílias, dentro das igrejas. É o que se existe. Aqui ninguém está inventando história de carochinha. É o que se existe, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente seja... Se nós formos líder, aonde formos, se você é líder de um conjunto, seja igual com todos. Você pode ter os mais amigos, todos nós temos pessoas mais amigas. Isso é fato. Ninguém vai ser hipócrita. Todo mundo não é amigo da gente. Mas o tratamento, quando se passa para outros termos, tem que ser igual. Tem que ser igual. Essa é a verdade. A minha amizade pessoal é uma coisa. O tratamento dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro da família, deve ser igual. Essa é a realidade. E que falta bastante nesses ambientes. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. E venhamos ser mais esclarecidos pela palavra. E entendermos que essa é o foco da parábola. Lembre-se, a mensagem é de alguém que estava perdido e foi achado. O valor de alguém que estava perdido e foi achado. Mas não quer dizer que aqueles que estão achados não precisam de valor. De jeito nenhum. Tem que ter o mesmo cuidado, porque ele também pode se perder. Precisamos, entender isso aí. Ele também pode se perder. Eu estive estudando, já para encerrar, um assunto muito importante sobre Caim e Abel.
E a gente estudando os textos originais nos esclarece mais. Subtende que uma das revoltas de Caim, preste atenção, uma das revoltas de Caim, certamente não sei porque Eva deu esse nome a ele, porque a palavra Caim quer dizer canção fúnebre, lança de morte. Isso significa o nome de Caim. Quando Eva chamava Caim, ela estava dizendo assim: vem cá, canção fúnebre. Porque ele entendia muito bem o significado do seu nome. Vem cá, lança de morte. Isso era o nome que significava o nome de Caim. Não sei porque Eva, não sei se foi revoltada depois daquela, né, do pecado, elas colocam um nome desse triste no seu filho. Já o segundo filho, Abel, ela botou o nome de Abel, que quer dizer filho. Como cresceu Caim? Como viveu Caim? Revoltado. Revoltado. Porque o tratamento no nome era totalmente diferente. Caim era canção fúnebre, lança de morte. Abel era filho. Irmãos, isso é muito sério. E a gente perde filho com isso, a igreja perde com isso e patrão também perde com isso. Porque não adianta a gente escapulir dessa verdade, porque isso é fato. O pai perdeu um filho, foi embora e voltou, mas na volta do perdido, o seu filho mais velho ficou revoltado. Por quê? Porque ele estava ali do lado dele, trabalhava com ele, era um menino obediente. Por que o pai nunca reconheceu isso? Não é questão de exaltar ninguém, não, irmão. É reconhecer o que as pessoas fazem diante de Deus, diante de você e diante de Deus. Não há nenhum pecado a gente elogiar, não. Agora, o que não pode acontecer é a gente querer viver disso, de elogios. Aí são outra coisa, outro assunto totalmente diferente. Mas a gente precisa reconhecer, Paulo disse, reconhecei os que trabalham. Precisa ser reconhecido. Não é exaltar e tornar ele melhor do que os outros, não, mas precisa ser reconhecido. E isso, muitas vezes, e Paulo não está falando do trabalho ao homem, está falando aquilo que o servo de Deus presta para Deus. A gente precisa reconhecer, né, dentro do nosso pequeno entendimento, aqueles que estão realmente dispostos, né, que querem realmente prestar serviço em uma empresa, que querem realmente, estou falando no trabalho secular, agora passando para a obra, e realmente disponível para a obra do Senhor. Isso precisa ser reconhecido. E muitas vezes não, porque fulano não me agrada, o jeito dele não me agrada, o jeito dela não me agrada, né? E muitas vezes é passado aperseguido sutilmente. E o que eu fico mais pesaroso é que essas pessoas pensam que a gente não sabe, pensam que a gente não vê, né? Às vezes eu lhe persigo e você pensa, eu penso que você não está dando fé, né? Por quê? Porque nós sabemos que você é capaz de uma coisa, que Deus levantou você para aquilo, mas eu não aceito, porque não concorda comigo. É assim que funciona. Eu não aceito. Eu sei que, mas eu não aceito, né? E fica aos poucos, né? E isso é dentro da empresa, isso é dentro da família, dentro da igreja, e assim sucessivamente. Irmã Aparecida, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a Deus. Muito obrigado pelas vossas paciências e espero que nós possamos refletir isso como líder ou liderados, que nós possamos meditar e ver, reconhecer, né, aqueles que realmente, irmãos, trabalham, os nossos filhos que realmente nos respeitam, né? Precisamos honrar. Nós não temos que se preocupar só com quem vai para a rua e chega a hora que quer, não. Não é assim que funciona, não, né? A gente tem que se preocupar com todos. Às vezes os que estão dentro da nossa casa estão com problema de depressão, justamente por essas coisas, os valores que nós não damos a ele. Não, fulano nunca me deu trabalho, mas eu compro presente para fulano, que me dá trabalho, para ver se eu agrado ele, para ver se ele fica mais em casa. E aquele que está em casa, nós não estamos nem aí.
É assim que muitas vezes nós agimos. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos esclareça melhor. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. E muito obrigado. Breve estarei fazendo outra live em nome de Jesus. Eterno Deus, Supremo Senhor, queremos nós te agradecer nesse momento. Quero abençoar a vida de todos que assistiram, os que ainda vão assistir. Pai, que a tua bênção seja com cada um. Assim nós oramos, te pedimos saúde, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia continuamente nas nossas vidas. Nos dê o discernimento da tua palavra, nos ajuda, meu Deus, a andar por ela, porque ela é vida, ela é a saúde para nossas almas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.